Morador de Americana há mais de 20 anos, o ex-secretário de Transportes do Estado, Michael Paul Zeitlin, lançou em novembro o livro Apesar Disso Rolou, que conta sua história e traz memórias desde quando chegou ao Brasil com apenas 2 anos de idade até se tornar uma autoridade estadual. O livro é um retrato da minha vida desde que nós chegamos ao Brasil, um pouco antes, em 1939, uma semana antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil eu vivi com minha mãe e meu padrasto, que era engenheiro químico especializado em papel. Então ele tinha que viajar para vários lugares onde fábrica de papel não se faz na principal avenida da cidade. Em 1987, o governador de estado, Mário Covas, que era meu amigo particular do tempo de poli, do tempo de cursinho até, me convidou para ser secretário de transportes. Eu fui secretário de transportes de 97 até 2002, levando em conta que ele faleceu em 2001. Então eu fiquei o último ano com o meu chefe, era o vice-governador que assumiu, que era o Geraldo Alckmin. E até é engraçado que quando eu pedi para sair, nós negociamos devagar a minha saída, eu falei para ele que eu era amigo do Mário há 47 anos naquela ocasião, que era a idade dele. E eu brinquei com ele: o senhor precisa arranjar um secretário mais moço, porque aí o senhor sonha junto com ele, porque o senhor um dia vai ser presidente da República. E ele tem sido presidente várias vezes aí nas viagens do Lula. Desde a infância até assumir como secretário estadual, Zeitlin passa por todas as fases da vida. As passagens por colégio interno, universidade e até sua história como professor e diretor da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, tratando de uma história muito curiosa, que é o fato de ter escolhido ser brasileiro. Eu nasci em Berlim, onde impera um regime de que você tem a nacionalidade dos seus pais. Meus pais tinham saído ilegalmente da Rússia depois da Revolução de 1917 e 18. Então eles tinham perdido a cidadania russa. E a palavra é apátrida. Então eu fui apátrida dos 2 anos, quer dizer, e quando eu nasci, cheguei aqui com 2 anos, eu tinha carteira de estrangeiro apátrida. Quando eu fiz 21 anos, eu resolvi que eu morava aqui, que eu ia ser brasileiro, e a primeira coisa, eu me apresentei ao exército, atrasado, eu devia ter ido com 18, mas eu não era brasileiro, e com 21 eu resolvi que ia adotar a cidadania brasileira, e desde então sou brasileiro e não me arrependo nem um pouco. Para chegar até esse livro, a história de Michael como escritor começou aqui no Jornal Todo Dia, mas na época do impresso, quando ele possuía uma coluna que era publicada aos domingos. E depois de fazer um curso de redação e escrever uma porção de crônicas, foi quando a publicação de sua história foi viabilizada. Na medida que eu juntei essas crônicas principais, aconteceu que a Magali, que era diretora proprietária da Donis, faleceu, mas tinha me dito poucos dias antes de falecer que ela queria que o livro saísse. Então criou-se um laço sentimental mais uma vez. Com o apoio da diretora Jaqueline, nós começamos a montar o livro. Segundo o escritor de 86 anos, o livro não foi feito com objetivos econômicos, mas sim para contar uma história de decisões e que pode inspirar jovens. Mas o assunto é a história de um menino que com 2 anos emigra para o Brasil, só com a mãe e o padrasto, e 80 e tantos anos depois pode contar como é que foi ser secretário de transportes. Esse menino teve que, ao longo da vida, várias vezes tomar decisões, algumas acertadas, outras erradas, mas que o levaram nesse caminho. Eu acho que essa leitura para os jovens deve inspirar e que, se você fizer força, você chega lá. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.